Tem um apanhado aqui de tudo que eu utilizo, tudo que eu vi, e eu até propus aqui para o Nick, que está com a gente, da Equar Digital, como ele já está comigo há bastante tempo, a gente teve mentoria há bastante tempo também, eu propus para ele, depois que eu explicar sobre proposta comercial, da gente avaliar uma proposta dele. Então, ele vai compartilhar a tela com a gente aqui, e aí eu vou avaliando uma proposta dele, eu não combinei, não vi a proposta dele ainda, e aí eu vou avaliar a proposta dele como se eu tivesse visto a primeira vez, aplicando o que a gente utilizou aqui. Então, vai ser uma aula, eu acho que vai ser extensa a aula, eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque dentro dos pilares que eu coloquei aqui, eu tenho passo a passo exato para você criar a proposta, a proposta comercial. Tem mais umas pessoas mandando um WhatsApp aqui que vão entrar, mas eu já vou iniciar para a gente cumprir com o horário certinho, porque eu acho que vai ser uma aula um pouquinho mais longa, por ter essa avaliação e por ter isso, tá? Recados além da aula. Provavelmente até o final dessa semana, ou no início da semana que vem, eu já vou colocar um calendário das próximas aulas. Eu peço desculpa para vocês que eu cancelei as 2 últimas aulas de terça e empurrei para quinta, porque eu peguei umas demandas muito grandes de alguns clientes aqui e eu tive que acelerar a produção de time ativo presencialmente, tive que acelerar várias coisas, mas mantemos a aula de quinta também. Mas aí eu quero propor nas próximas aulas, até o final desse ano, pelo menos, que seja sempre às terças, para a gente manter, porque tem gente que mandou WhatsApp dizendo que não podia estar, que só podia de terça, mas eu vou tentar alinhar as próximas aulas, todas nas terças-feiras, às 19h30. Além disso, eu vou pegar uns materiais, eu quero montar as próximas 8 aulas, como se uma tivesse a continuidade da outra, para a gente dar uma acelerada nesse final de ano agora e se preparar para o ano de 2023, para todo mundo estar preparado quanto à prospecção, quanto à parte técnica, quanto a tudo que tem relação para vocês começarem um ano com o pé direito. Nos últimos anos, deu como gestor de tráfego, os primeiros meses do ano foram meses muito proveitosos de clientes novos entrando, de proposta sendo apresentada, de prospecção sendo feita, porque as empresas elas também estão andando com um novo planejamento. Então, janeiro, pelo menos janeiro desse ano aqui, que foi o primeiro ano que eu iniciei um ano com a minha agência formatada do jeito que é hoje, foi um dos melhores janeiros que eu já tive até então. Então, eu quero deixar vocês bem alinhados para janeiro, tá? Bom, dentro do nosso conteúdo aqui, proposta comercial. Bom, por que você precisa primeiro, para a gente começar do princípio ali, e eu até quero explicar uma outra coisa para vocês. Dentro de um processo de prospecção, que é o processo de prospecção que eu ensino aqui para vocês, a gente tem uma aula específica de eu ensinando o processo de prospecção, tá nas lives semanais, e dentro desse processo a gente tem um primeiro processo, que é você qualificar as pessoas, fazer a cold call, fazer uma primeira reunião de alinhamento, onde você conhece o cliente, e uma segunda reunião, que é a apresentação da proposta comercial. E aí, dentro disso, das principais, assim, eu diria que 60% do trabalho, visando que você fez a primeira reunião, qualificou e trouxe a pessoa para uma proposta comercial, a partir daqui, existe muito trabalho pela frente, dentro da reunião de prospecção e dentro da apresentação da proposta comercial. Então, na outra aula, a gente deu muita ênfase para cold call, deu bastante ênfase para a primeira reunião e agora a gente complementa ela com a apresentação de proposta comercial e como você vai se portar nessa reunião de fechamento, tá? Então, por que você precisa prioritariamente apresentar uma proposta? Porque a gente está falando de uma venda diferente de produtos que são commodities, por exemplo. Então, quando você vai comprar um tênis, quando você vai comprar comida, quando você vai comprar várias coisas, ninguém fica te apresentando uma proposta comercial ou algo desse tipo. Por quê? Porque são produtos com o que eu poderia dizer, são produtos pré-estabelecidos ali, são produtos que eles têm uma finalidade única. Então, o tênis é para você botar no pé e andar. Ele pode ser mais bonito, pode ter uma proposta diferente, mas a venda não é tão complexa. Vai pelo teu gosto, vai pelas coisas que você cria dentro de si. Quando você vai comprar um arroz, quando você vai comprar um feijão, quando você vai comprar coisas baratas, geralmente, tem uma única proposta final, por isso não tem uma venda complexa acontecendo. A partir do momento que você tem um tipo de produto, então as nossas empresas, elas têm um tipo de produto que a gente chama que é uma venda consultiva, ou seja, que tem várias variáveis, que tem várias coisas uma diferente da outra, que tem várias explicações até a pessoa entender a finalidade
concreta do produto, a gente entende que você precisa de uma proposta comercial, uma proposta muito bem estabelecida. E dentro disso é um serviço sempre totalmente personalizado e montado sempre a partir de uma dor específica de um cliente. Então, a proposta comercial nada mais é do que a formalização do que a gente faz, do que nós gestores de tráfego fazemos, do que nossa agência faz na maioria dos casos. E aí você não basta ter uma proposta que seja bonita, que tenha preço ou que tenha qualquer coisa, mas ela precisa ter uma ordem cronológica de apresentação, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, tudo que eu acredito que tem que ter uma proposta, eu peguei esse conteúdo específico do que tem que ter uma proposta e já testei na minha proposta. Eu estou reformulando ela, então provavelmente eu vou mostrar para vocês em algum momento como que está ficando a nossa proposta. Mas eu acredito nessa cronologia que eu passei para vocês, e eu fiz até um curso de prospecção. Na verdade, eu participei de um processo junto com o cliente, de uma empresa chamada, que é especialista em montar time de vendas, para o tipo de serviço de consultoria que a gente faz. Então, não só consultoria para tráfego pago, para digital, mas outros tipos de consultorias que são serviços de 5, 6, 7 mil reais. Eu não sei se vocês conhecem a Growth Machine. É uma empresa bem grande, do Thiago Reis, que é um expert bem bom sobre vendas, está sempre muito presente no YouTube, muito presente também no Instagram. E eu participei de um projeto junto com o cliente, que a gente criou um time de vendas junto com eles assessorando. Então, eles fazem um trabalho de assessoria para a criação de time de vendas. E dali dentro eu aprendi muita coisa de prospecção, de proposta comercial, de treinar as pessoas que vão prospectar. E aí dentro disso eu aprendi muito bem como que funciona uma proposta comercial e como que funciona a rotina de uma reunião de prospecção, onde você está apresentando essa proposta. Então, outra coisa que a gente entende de apresentação de uma proposta comercial é que você tem que agregar muito valor dentro dessa proposta comercial, você agrega muito nessa apresentação e gera muita autoridade, fazendo que a última coisa que a pessoa pense no fechamento é no preço. Então, você cria, e essas propostas aqui servem muito para quando você está tentando também aumentar um pouquinho mais o valor do teu serviço, que eu acho que é desejo de todo mundo aqui, ter clientes que paguem mais pelo mesmo serviço que você faz hoje, que vejam mais valor no serviço que vocês estão fazendo. Teve até uma pergunta uns tempos atrás no meu Instagram, que o pessoal perguntava para mim sobre se eu preferia ter clientes com um grande valor agregado ali, ou clientes com menor valor, mas uma quantidade maior. E eu prefiro ter a média entre os dois. Então, ter bastante cliente pagando um valor médio ali dentro disso. Eu considero um valor médio de 2 a 3 mil reais. Clientes grandes na minha atual conjuntura são clientes que me pagam de 6 a 7 mil reais. E aí eu falei para vocês que eles têm que representar na minha estrutura hoje somente 30% do faturamento. Mas essa proposta que a gente vai criar vai fazer com que você, numa prospecção, saia de clientes de 600, 800, mil reais e comece a gerar valor para clientes de 1.500, 2.000, até 3.000 e mais. Como eu falei, essa proposta foi a que eu usei para fechar de 3 a 4 clientes que a gente tem um valor agregado grande aqui. Então, foi essa proposta que eu utilizei aqui com essa estrutura e rotina que eu vou mostrar para vocês. Então, geralmente, as dúvidas que vocês têm sobre a proposta, ela deve ser enviada por e-mail, você precisa apresentar ela, como que eu sei que a minha proposta é boa, quais serviços que eu coloco na proposta, eu vou tirar essas dúvidas com vocês aqui, porque geralmente nas caixinhas que eu coloco, ou quando eu recebo e converso com os mentorados que são de mentoria individual, sobre proposta, a gente fala muito disso. Então, o que eu acredito sobre proposta? Eu acredito que toda proposta, para a gente até conseguir validar a proposta e para que a gente consiga também saber se o cliente vai fechar ou não, eu gosto sempre de que essa proposta seja apresentada antes de ser enviada. Então, eu não aceito que vocês enviem a proposta antes de realmente apresentar, colher feedback, colher objeção, saber o que o cliente tem falado dessa proposta. Pode ser por uma reunião, por uma call, os dois com câmera ligada, pode ser presencialmente, pode ser das formas que vocês acharem melhor, mas ela tem que ser apresentada por vocês. A proposta, como saber se minha proposta é boa? A sua proposta vai ser boa
Obviamente, se você tiver com uma constância de fechamento de serviço, ou seja, dentre as propostas que você apresentou, você ter uma boa taxa de conversão. Dentro das apresentações de proposta, eu validei, e aí quando eu fiz o treinamento também com o time da Growth Machine, quando você chega à apresentação de uma proposta e já passou por todo aquele processo que a gente falou de prospecção, a ideia é que entre 40% a 50% das propostas virem negócio realmente. Se você tem o teu serviço muito bem colocado e se você cumpriu com a proposta da forma correta. Então, aqui dentro eu vou mostrar para vocês exatamente como que deve ser a tua proposta. E aí a gente tem várias coisas aqui. Essa é a cronologia, então, passo a passo de como deve ser a tua proposta. Então, eu vou aproximar aqui e vou começar nesses primeiros 3 pontos. Quando a gente vai apresentar uma proposta, você tem que ter, eu coloco sempre no início da proposta, uma agenda. O que que é a agenda? É tópicos que eu coloco para mostrar para o cliente que primeiro eu vou te dar uma apresentação, depois vai ser sobre nós, depois a nossa metodologia, depois é tal coisa, até ele saber, para ele se precaver do que ele vai receber ali naquela reunião, e ele está preparado para saber os valores, para saber o que ele realmente vai ter naquela reunião. E aí, a partir de uma agenda que eu coloco, eu faço uma abertura, ou seja, eu coloco um sobre nós, é uma breve história da sua empresa com os pontos mais relevantes que você teve. E dentro disso, vocês podem flutuar em várias situações e várias tentativas. Colocar um período em formato de texto demonstrando para o cliente a tua expertise ali. Então, o que eu coloco no meu sobre nós, deixa eu ver, Luigi, se você estiver ouvindo aqui, me envia por WhatsApp uma proposta nossa para eu mostrar aqui, que eu não tinha separado nenhuma que eu quero validar do Nick, mas se você estiver online, me manda uma proposta. Dentro do sobre nós, eu coloco tudo que eu tenho de experiência. Então, a experiência que eu tenho em tráfego pago são 4 anos de tráfego pago, mais de 100 projetos que passaram pela minha mão, estudei em XY curso, por exemplo, a gente tem aqui, vocês podem colocar que vocês estudaram na faculdade do tráfego, na comunidade Sobral, em tal lugar. Eu gosto de colocar isso, que são credenciais que te colocam, principalmente, por exemplo, uma comunidade Sobral, que é um curso que o mercado começa a conhecer e começa a gerar um branding para os clientes. Os pontos mais relevantes de algumas empresas que você atuou. Então, por exemplo, eu, Henrique, tenho alguns grandes cases de nomes conhecidos. Por exemplo, eu já trabalhei na Play Art Filmes, eu não sei se vocês conhecem, pode ser que vocês conhecem, a gente já fez trabalho com eles de campanha de alguns filmes. Toy Show de brinquedos também é um e-commerce que tem mais de 1 milhão de seguidores, eu também coloco lá. E eu coloco sobre nós com pontos relevantes. Quais que vocês vão colocar? Os cursos que vocês fizeram, tem que ser um textinho ali de uns 3 parágrafos com 3 linhas cada um, então no máximo 10 linhas, 9, 10 linhas ali, um slide contando só um pouquinho da tua empresa. Então, por exemplo, eu conto na minha aqui, eu trabalho como gestor de tráfego há 4 anos, há 1 ano eu montei a Next, que é a minha agência, que conta com X, Y projetos e uma equipe de tantas pessoas. Perfeito? Termino ali 9 linhas, você não precisa ler aquilo para o cliente, tá? Mas você fala e conta um pouquinho da tua história para ele te conhecer melhor e para você ganhar autoridade. A terceira etapa é você criar um cenário atual. Então, você vai criar um slide ali com tudo que foi entendido na etapa de diagnóstico. Ou seja, na primeira reunião que você fez com esse cliente, antes de apresentar uma proposta comercial, você fez um diagnóstico do negócio dele, fazendo as perguntas abertas que a gente fez, perguntando sobre o negócio dele, sobre as metas dele, qual é a situação atual dele, e aí dentro disso você vai criar um diagnóstico e escancarar ali os problemas que ele tem, e aí trazer para ele as soluções possíveis sobre aquilo. Depois do cenário atual, eu gosto de trazer dados externos. O que são dados externos? Demonstrar algumas coisas que o mercado está agindo. Então, por exemplo, como a proposta é muito personalizada, quando eu prospecto, por exemplo, clientes de saúde, por um exemplo, eu coloco dados de marketing relacionados à saúde. Então, tantos anúncios feitos na área da saúde, o mercado caminhando para tal coisa, coloco os dados dos meus clientes também, um custo médio por mensagem de X, um alcance de Y, dados do mercado para que ele entenda como que o mercado está reagindo sobre aquela decisão que ele está tomando. Então,
cliente que você está apresentando, é uma decisão muito grande ele começar a fazer anúncio online, ele começar a se posicionar no digital. Para esse cliente, às vezes, é uma decisão muito importante. Tem alguns clientes que têm até conflitos internos dentro deles. Então, por exemplo, já tive cliente que tinha vergonha de aparecer, tinha vergonha do que os amigos iam achar dele fazendo conteúdo ali no Instagram. Isso acontece muito, principalmente com empresas que estão iniciando no digital. E com dados externos, eu mostro o grande potencial que a gente tem ali no digital para fazer acontecer no negócio dele, e mostro também coisas que validem o processo que a gente está fazendo. E aí, a partir da próxima etapa, eu passo para a metodologia utilizada na solução, ou seja, qual que é a metodologia de trabalho que a gente utiliza. Por que eu falo sobre metodologia? Existe uma coisa no mercado hoje, e está cada vez mais frequente isso, de o pessoal começar a falar mal de algumas profissões do digital. Então, por exemplo, se vocês entrarem agora, provavelmente vocês, gestores de tráfego, conhecem uma gestora de tráfego chamada Bárbara Bruna. Provavelmente vocês conhecem. Hoje ela acabou de fazer um post falando exatamente sobre isso, de gestores de tráfego que são um pouco preguiçosos, que não querem fazer alguns tipos de trabalho, ou que tem algumas coisas assim. Querendo ou não, uma parte do mercado está queimando um pouco a profissão da gestão de tráfego pago. A mesma coisa que no passado fizeram com a agência. Então, por exemplo, se você chega em alguns locais falando que é uma agência, você cai num estigma meio ruim de alguns tipos de agência que fizeram maus trabalhos. E a mesma coisa acontece com o nome do tráfego pago por alguns gestores de tráfego não serem profissionais suficientes e acabarem entregando um mau serviço. Isso vai criando também. E toda profissão tem isso. Como existem maus médicos, como existem maus dentistas, isso acontece. Então, quando você chega falando, em alguns casos, que você é gestor de tráfego e somente isso, você cai num limbo ali e não consegue fazer com que você feche alguns clientes com valor agregado grande. Ou seja, por que um cara vai te pagar 6 ou 7 mil reais, 5 mil reais que seja, por você fazendo gestão de tráfego pago, se ele pode pegar um cara de 1.500, 2.000 e botar ele para ver a comunidade Sobral ali durante o trabalho dele e formar um gestor de tráfego interno na empresa dele? Tem empresa que tem condição de fazer isso, por exemplo. Isso acontece se você não agregar suficiente à tua metodologia. Então, dentro das minhas propostas comerciais, nem sempre eu digo que eu sou gestor de tráfego pago ou digo que a gente faz Facebook Ads ou Google Ads. A gente fala numa parte posterior, onde eu mostro as plataformas que a gente utiliza, as tecnologias que a gente utiliza, mas aqui dentro eu tento demonstrar uma metodologia de vendas especificamente. Então, eu consigo deixar uma metodologia palpável para o cara entender que o trabalho que a gente está fazendo, ele gera vendas, ele gera leads, ele gera posicionamento, ele gera branding, e eu empacoto esse tipo de serviço para o cara entender o que a gente está fazendo. Porque o que acontece? Os únicos casos que você vai ser contratado só por ser um gestor de tráfego pago é em casos que, por exemplo, você vai participar de um lançamento e eles estão agregando um gestor de tráfego a uma equipe, ou quando a empresa é muito grande, ela quer te contratar como funcionário, não como um prestador de serviços, como uma agência. Então, você tem que ter muito específico a tua metodologia e utilizar ela como uma solução. Demonstrar ali qual que é a utilização, a metodologia que você vai oferecer para converter aquilo em vendas. Explicação da solução que você irá resolver. Então, a partir do momento que a gente criou o cenário atual e os dados externos, a gente coloca como solução aqui o tipo de serviço que você vai prestar e quais as soluções que ele vai gerar. Deixa eu só ler o chat aqui. O Cadu da minha equipe mandou a proposta aqui, eu vou pegar para vocês darem uma olhada. O Matheus falou aqui, ó, tanto que nem me apresento como gestor de tráfego para evitar esse tipo de situação. Exatamente, coisas que podem evitar esse tipo de situação. Você se apresentar como agência, o pessoal utiliza muito o nome assessoria de marketing ou algo relacionado a isso. Funciona bastante também. Eu utilizo em alguns casos, quando eu percebo que o cliente tem um receio, eu tento me diferenciar de algumas agências. E aí acontece muito, já aconteceu algumas vezes comigo, de essa parte de eu me chamar ali de gestor de tráfego pago,
a gente acaba caindo num limbo que não era necessário na hora. Bom, a partir da solução que você demonstrou, os benefícios, ou seja, quais são os benefícios e o que vai gerar para o cliente a solução que você apresentou. Então, é muito palpável qual que são os benefícios que ele vai gerar, quais são a quantidade de mensagens, o que vai acontecer após ele participar de toda essa solução do que ele está buscando aqui. Benefícios. Pessoais empresariais gerenciados pela solução apresentada, foi o que eu falei. A proposta do projeto é esse momento aqui que você coloca o valor que você vai cobrar. Ou seja, você passa por várias afirmações aqui dentro, tem 3 pontos aqui onde você demonstra, na verdade, os benefícios sobre o teu serviço e o que ele realmente vai gerar para você. Isso pode ser tanto apresentado como falado. Então, dentro de toda reunião, eu fico com esse bloquinho aqui e eu tenho uma proposta que é padrão, e aí eu anoto aqui nas anotações alguns benefícios específicos e algumas soluções que eu posso discorrer mais sobre a reunião para que o cliente comece a desejar mais a nossa proposta. Então, por exemplo, e aí dentro desses benefícios vai muitas coisas, tá? Então, por exemplo, agora à tarde, eu até postei no Instagram, eu estava fazendo uma reunião de um projeto novo que entrou aqui para mim, de uma nutricionista. E o que a nutricionista mais tinha na cabeça era, eu contratei uma agência e ela demorava uma média de 4 ou 5 dias para me responder. Então, tipo assim, isso é super normal. E aí, dentro disso, um dos benefícios que eu coloquei, totalmente personalizado, era um atendimento muito rápido, era um atendimento muito bem feito. Eu dei até um tempo, eu falei assim, a gente tem um tempo médio de resposta de 5 a 10 minutos ali dentro do horário comercial, e eu apresentei isso para ela como um benefício. É uma solução para um problema que ela tinha. Outra solução, por exemplo, o Luigi da minha equipe estava me dizendo agora à tarde que ele fez uma reunião com outro cliente novo, e o cliente falou para ele que o gestor anterior até entregava um bom resultado, porém ele não queria entender o negócio do cliente. Ele fazia campanhas que era padrão, por ele já trabalhar nesse nicho com outros clientes, mas ele não queria entender efetivamente o que o cliente precisava, o que ele realmente queria fazer com aquilo. Então, dentro disso, você colheu isso numa primeira reunião e você já consegue colocar como benefício, não tem muito o que inventar aqui. E tanto pode ser falado esse benefício, quanto pode ser dito ali prioritariamente a qualquer momento para quebrar objeções ou para fazer qualquer etapa. A proposta do projeto chega nessa etapa aqui, onde você demonstra os valores e quanto vai custar mensalmente os teus serviços, periodicamente os teus serviços. A seguir, eu coloco as formas e condições de pagamento, ou seja, o pagamento é feito X dia, pode ser feito por cartão de crédito, boleto, qual é o prazo de pagamento, quando começam os pagamentos. E aí, uma coisa muito legal desse tipo de proposta aqui é que o final da proposta não é o preço. O meio da proposta é o preço. O que você vai fazer após você apresentar o preço dessa proposta? Você vai validar novamente o porquê daquele valor vale. O porquê aquele valor, por que aquilo custa, quais são os diferenciais que você vai entregar, o que realmente vai ter naquela proposta para ela valer aquele valor. Então, aqui, você mostrou como o serviço vai ser feito, mostrou o preço e você ainda vai justificar o porquê daquele preço. Então, quais são os diferenciais da solução e da empresa em relação aos concorrentes? Então, por exemplo, já dei um exemplo para vocês de um diferencial de atendimento, um diferencial de entrega. A gente coloca também um hall da fama. O que é o hall da fama? É você estampar ali alguns dos seus projetos. Então, você estampar ali de algumas coisas que você do que você já fez. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente, na verdade, a minha mãe, ela tem 230 mil seguidores, e todos eles são vindos de tráfego pago. Eu tenho todas as métricas daquilo e gráficos e tudo aquilo representado com tráfego pago. Eu coloco ali dentro dos meus clientes. Eu tenho os clientes que a gente iniciou a marca e realizou as vendas. Eu coloco dados do gerenciador de anúncio, por exemplo, de conversão. Então, por exemplo, eu tenho uns resultados muito bons. Eu faço exatamente com periodicidade. Então, por exemplo, no ano passado, a gente teve uma Black Friday muito, muito, muito boa para vários clientes. Há 1 a 2 meses, eu comecei a colocar Black Friday nas minhas propostas, no hall da fama das minhas propostas. Por quê? Porque, estrategicamente, eu sei que os clientes estão se preparando para o próximo mês para Black Friday.
E aí eu coloco no hall da fama aqui da minha proposta o resultado passado da Black Friday anterior, para os clientes já saberem e esperarem um resultado ali. Depois disso, o ideal é se você conseguir colocar depoimentos. Eu estou começando a gravar os depoimentos, então, em algumas reuniões, eu pego os clientes que estão falando e eu peço para o cliente, você poderia dar um depoimento de 30 segundos falando um pouquinho de como que é a tua experiência com o nosso serviço? E aí você grava a tela e aí coloca aqui dentro da tua proposta. Acrescento depois disso as condições e as informações. Então eu falo um pouquinho da parte burocrática, mas também essa é uma parte que eu passo rápido, assim, porque na negociação a gente volta a falar disso, de contrato, esse tipo de coisa. Coloco os meus dados e uma CTA final, e eu gosto muito de fazer uma pergunta no final de toda a proposta, que é de 0 a 10, quanto que esse cliente tem de possibilidade de fechar com a gente. Dentro desse processo aqui, esses são todos os tópicos, ficou bem grande, assim, são muitos tópicos de o que uma proposta ideal tem que ter. Então, aqui dentro, eu vou colocar para vocês depois, para vocês tentarem seguir isso daqui, eu vou colocar abaixo dessa aula, depois da plataforma, esse mapa mental aqui, e depois eu quero transformar isso daqui num e-book, porque eu acho que tem muita distribuição de conteúdo em cima desse checklist da proposta. Esse checklist aqui, eu já testei ele, eu já criei proposta para clientes em cima deles. Então, por exemplo, uma coisa que eu agreguei ultimamente no meu serviço é ajudar no processo comercial desses clientes. É ajudar a montar time de vendas, até a partir do que eu aprendi com o pessoal da Growth Machine, com outras coisas que eu estudei. Então, eu tenho colocado bastante nas propostas dos meus clientes, nas minhas propostas, essa metodologia de proposta aqui. Por quê? Porque ela é uma metodologia de proposta muito completa, ela tenta contornar diversas objeções e entenda que, dentro dessa proposta, é ideal que você vá interagindo com o cliente, fazendo algumas perguntas durante a apresentação. Então, por exemplo, quando você traz dados externos, compara os dados externos, por exemplo, comparado à empresa dele, ao que ele te falou. No cenário atual, procura saber as sensações dele sobre esse cenário de concorrência, de todo esse tipo de coisa que ele vem sofrendo dia após dia. Explica para ele como que ele vai resolver os problemas e conversa um pouco mais sobre os problemas dele. As pessoas, quando você quando você apresenta uma proposta, eu sempre falo que dentro da proposta você vai falar mais sobre o cliente, como você vai solucionar o problema dele, do que ficar falando sobre você. Sobre você já falou aqui dentro do Sobre Nós, e aí não tem necessidade alguma de você ficar se vangloriando ou fazendo qualquer tipo de coisa. É 100% foco em resolver o problema desse cliente. É 100% foco em gerar solução sobre o problema desse cliente. E aí, como que deve ser sua postura com essa proposta e na reunião? Então, aqui eu coloquei vários pontos para que a gente utilize dentro de uma proposta. Primeiro é que a ordem desses fatores importa. Então, tudo que tem aqui tem um motivo. Tem um motivo do valor ser no meio, de o hall da fama ser depois do valor, de você começar contando sobre você e depois focar nos problemas do cliente. Tudo isso tem um motivo para estar ali. Então, tente seguir prioritariamente essa ordem. Aí eu coloquei aqui que você não precisa ter todas essas informações, mas será bastante importante em algum momento você chegar a isso. Então, por exemplo, eu sei que alguns de vocês estão conseguindo o primeiro cliente, estão nos primeiros projetos, não vão ter, por exemplo, um hall da fama para fazer ali. Ou, por exemplo, o sobre nós de você ser tão complexo, ter vários anos de profissão, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que, como tudo que é ideal, demora muito para você chegar. Então, tudo que é uma coisa ideal ali tem que ser uma meta de vocês. Então, criar uma proposta desse jeito aqui é uma meta até do Henrique, porque eu sempre briguei para criar propostas desse jeito aqui, e aí cada dia mais eu estou anexando coisas da minha proposta para que ela fique nesse formato aqui, que eu já validei em alguns casos, mas como eu faço muito personalizado, eu vou sempre mudando ali, mas eu sempre tento manter essa ordem. Se eu não consigo manter essa ordem na apresentação em si, no slide em si, eu procuro manter essa ordem durante a reunião, durante as coisas que eu vou apresentar, mesmo que não tenha dentro do slide. Tá?
A sua apresentação, ela precisa ser treinada. Então, ou seja, você está conseguindo o primeiro cliente ou está mudando a tua proposta, não chegue com a tua proposta no flow, assim, ou tipo assim, como se fosse a primeira vez que você viu a sua proposta. Esteja preparado, porque as pessoas, elas percebem, e é o que eu coloquei aqui, você tem que estar muito confiante na hora de apresentar a tua proposta. A confiança é muito importante, você transparece confiança nas reuniões, você precisa se mostrar dominante naquela situação, porque a negociação, ela precisa de você demonstrar que você é uma pessoa confiável e de que você tem confiança também naquilo que você está falando. Sempre interaja com o cliente durante a sua reunião. Então, você precisa se aproximar do problema daquele cliente a todo tempo. Se aproximar do problema é escancarar algumas situações do mercado que aquele cliente tem e igualar as suas soluções ali. Então, é sempre sobre problema, solução, problema, solução. É isso com que faz com que o cliente se interesse na tua proposta. Verifique na reunião as objeções do teu cliente. As objeções que são contornadas te deixam ao próximo passo da venda. Ou seja, quando o cliente não tem nenhuma objeção, provavelmente ele não está interessado 100% na tua proposta, ou ele acha que é algo muito distante. O cliente tem que ter objeções. Ele tem que te questionar sobre as soluções, ele tem que te questionar sobre os problemas do mercado, porque é sinal que ele tem um real interesse e ele está preocupado em resolver aquilo. Então, o sinal de objeções que você consegue contornar é muito importante para o cliente conseguir ter uma ciência real sobre a tua proposta. Quanto mais objeções você tiver e quanto mais você conseguir contornar, mais próximo você vai estar do seu fechamento. E aí eu falei aqui que se preocupe se não houver nenhuma objeção. Se o cliente passou a reunião inteira sem falar nada, provavelmente ele não vai fechar. Porque ou ele está sentindo, ele não está sentindo uma confiança na tua proposta, ou ele não acredita que aquele serviço é para ele. E ele tem que ter objeções para que você consiga contornar elas e consiga realmente dar direcionamento sobre elas. Quanto mais objeções você tiver, mais objeções você contornar, obviamente mais perto você vai estar no fechamento. Outra coisa, nunca saia da reunião sem os próximos passos definidos. Tem uma coisa que eu vi uma vez numa live do Caio Carneiro com o Pedro Sobral, que ele fala que a pior coisa que você pode fazer após apresentar uma proposta ou terminar uma reunião de apresentação de proposta é sair sem marcar a próxima reunião. Sair sem marcar a próxima. Por quê? Porque se você sai dali e consegue marcar uma próxima reunião, pelo sim ou pelo não, você vai ter uma resposta. E a pior das situações é quando você está, por exemplo, prospectando e não consegue uma resposta, fica por 30, 40 dias ali tentando dar follow-up e não consegue fechar aquele cliente. E aí eu gosto muito de sair e já marcar uma reunião para 3, 4 dias, ou eu pergunto para o cliente qual que é um prazo que eu posso estar ligando para ele para fazer a definição da proposta, para receber pelo sim ou pelo não. Sinta a temperatura do negócio, ou seja, aquela pergunta que eu falei para vocês, faz uma pergunta para a pessoa, se de 0 a 10, quanto ela está disposta a fechar com você, quais as chances. E aí, a partir daqui, você já consegue colher outras objeções, objeções de fechamento, qualquer tipo de objeção, você consegue colher aqui. E aí vai ser muito importante que você tenha isso para abrir uma negociação. Não queira fazer essa sua reunião muito rápido, tá? Ela tem que ter pelo menos 40 minutos, uma hora. Você tem que passar muito bem por cada processo ali e você tem que interagir com qualidade com esse cliente. E também já definir com ele os próximos passos. Várias vezes que eu faço reunião de prospecção e eu sigo essa ordem aqui, você já consegue fechar de imediato, caso você tenha fechado o processo. Ou em 1, 2 dias você vai ter a resposta. O mais importante é que você tenha a resposta pelo sim ou pelo não do cliente, para que você possa partir para as próximas prospecções. Porque isso daqui, apresentar bem, apresentar essa proposta, é questão de volume, é questão de treino, é questão de você realmente conseguir, dia após dia ali, estar com essa proposta muito bem alinhada. O processo de prospecção é exatamente igual ao processo quando a gente está aprendendo a gestão de tráfego pago. Você começa devagar, você começa ali com dificuldade, apertando alguns botões, mas ao decorrer do tempo, ao decorrer de você tem tempo de tela ali, realmente mexendo e realmente fazendo, você começa a ter mais destreza para fazer a proposta, para desenvolver
isso da forma correta. Então, eu vou deixar esse material aqui com vocês para que vocês possam revisar a proposta. Eu coloquei aqui um pouquinho da rotina da reunião, então ela é mais simplificada. Dentro dos primeiros 10 minutos, você conta quem você quebra o gelo um pouco. A gente chama isso daqui de rapport, né? Que é para você fazer algumas brincadeiras, iniciar ali uma conversa, obviamente dentro das formalidades necessárias. Os próximos 30 minutos, você vai apresentar essa rotina dessa proposta. Os próximos outros 10 minutos além, então no minutos do 40 ao 50 aqui, o ideal é que você esteja quebrando dúvidas e objeções. Aí aquilo que eu falei, se preocupe se o cliente não demonstrar nenhuma dúvida. E aí os últimos 10 minutos é para você conversar sobre os próximos passos. Então é muito importante você marcar a próxima reunião, colher o de 0 a 10 ali, colher outros feedbacks e fazer uma abertura de negociação. Quer perguntar para o cliente se o preço faz sentido, se qual a chance de você fechar, se aquilo está dentro do que ele esperou. Em algumas reuniões de qualificação, ou seja, reunião anterior da prospecção, às vezes eu gosto até de falar o preço mais ou menos que eu vou cobrar ali, em alguns casos, para que a cliente até já esteja preparado nessa proposta. Mas são em alguns casos que eu costumo fazer isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa sequência, sobre essa rotina? A nossa próxima etapa aqui é que eu vou dar uma olhadinha na proposta do Nick, eu não colhei a proposta dele, e aí eu vou dar uns feedbacks a partir do que eu ensinei aqui para vocês. Alguém antes disso tem alguma dúvida, alguma consideração? O Davi perguntou aqui, quantas reuniões você faz até o fechamento? Davi, depende muito do valor do serviço que a gente cobra. Então, por exemplo, quando eu fechei com um cliente de 5 ou 6 mil reais, é um prazo muito maior para você fazer as reuniões. Por quê? Porque nem sempre você está tratando com o decisor. Então, às vezes, quanto mais burocrática a empresa, mais reuniões você precisa fazer. Então, por exemplo, com empresas menores, eu diria, de porte menor ali, que a gente cobra R$ 1.500, R$ 2.000, de 2 a 3 reuniões. Uma reunião de meia horinha ali de qualificação, que a gente entende sobre o negócio da pessoa, a reunião de 1 hora e 10 de proposta, e uma terceira reunião para mais objeções e o fechamento ali, que é aquela reunião que a gente marca após apresentar a proposta, que é a reunião que eu falei para a gente marcar ali depois desse fechamento aqui. E aí, com empresas um pouco maiores, geralmente a gente fala com outras pessoas, tem que passar por outros grifos ali até a aprovação da proposta. Eu já tive propostas aqui que demorou 2 ou 3 meses para fechar, com várias reuniões por mês ali. Acho que o recorde foi 8 ou 9 reuniões com o que é nosso maior cliente hoje. Então, foram praticamente um prazo de 2 meses, fazendo reunião toda semana, eles trazendo devolutiva da proposta, eles mexendo na nossa proposta e colocando novos serviços, colocando novas coisas, e aí, mas no fim vale a pena, porque são clientes grandes que estão ali. Alguém com mais alguma dúvida? Se não, o Nick está online aí, consegue apresentar sua proposta para a gente, e aí eu vou comentando em cima os pontos fortes, as coisas que você poderia mudar da tua proposta. Bora lá? Boa, estão me ouvindo, galera? Tô ouvindo, tô ouvindo. Poxa, Henrique, depois de ver a tua, claro que tem outros pontos para ajeitar na minha, né? Mas vamos dar uma olhada que eu posso até dizer os pontos fortes. Mas manda aí, manda a tua aí, que a gente vai comentando em cima, até parte de design, a parte do que você colocou de estrutura ali, e aí a gente já vai comentando em cima o que eu mudaria, a rotina da tua apresentação. Conta pra gente também como que você apresenta a tua proposta. Você faz presencial, você faz online, você faz reunião, ou você envia essa proposta, como que você faz? Então, eu geralmente, primeiro marco, né? A pessoa fala, sempre aqui, é porque eu nunca tive clientes tão grandes e tal. Uhum. A pessoa sempre já fala, tem como mandar uma proposta e tal. Aí a gente, não, vamos marcar para apresentar. Aí eu sempre pergunto, em briefing, sempre pergunto algumas coisas antes, o que a pessoa está querendo, faço aquela entrevista, aí já monto a proposta. Aí a gente marca a reunião, aí eu vou até lá. Na maioria dos casos aqui em Recife, eu já vou até o local, porque é tudo mais ou menos próximo. Então, eu já vou até lá, a empresa, abre o computador, conversa. Aí daí vou Legal. mostrando. Aí no Muito. final, assim, geralmente quando é presencial, eu geralmente eles fecham. Eu vou te mostrar aqui.
A última, e também tem outra coisa. Eu vou mostrar essa que é mais detalhada. Mas também aqui eu mando a mais simples. Tipo, quando é muito um cliente muito pequeno, que eu vou fazer só uma configuração, eu mando só tipo um cardzinho para ele, tipo, card Aham. inicial, valor tal, o valor do Pix, pronto. É, Aí, aquilo que eu falei de princípio, né? Quanto maior a complexidade for do teu serviço ali, mais específica e mais longa é a tua proposta. Mas nesses tipos de serviço, por exemplo, você vai fazer um Google Meu Negócio, você vai configurar uma conta de Instagram, vai configurar, ele tem um objetivo final ali e não tem com muito o que você agregar naquilo. Então faz total sentido. Agora, a proposta, quando você vai fazer ela para um serviço fixo, para algo mais longo, ela tem que realmente ser mais longa. ó, deixa eu abrir a minha aqui. Essa aqui foi Beleza. com a academia que a gente Legal. fez. Legal. Nossa, deixa eu voltar aqui, ó. Aí a capa, aí o que eu sempre tento colocar, eu sempre deixo o logo da empresa e o da gente, sabe, junto. Eu já tô Legal. criando essa conexão, a galera já vendo como se já participasse da ECOA, sabe? Não, muito legal. Isso é uma coisa que, assim, já elogiar, porque quando você coloca assim, você mostra que não é uma proposta padrão, né? Você mostra uma atenção a mais. Então, é o que a gente fala bastante de experiência do cliente, né? É de você gerar uma experiência em cada detalhe ali, já começando colocando o logo do cliente, faz total sentido para o início das propostas. É uma coisa que Nesse, eu colocaria. nesse aqui eu tirei, sabe, o nome da academia. Aham, Fiz a academia claro, entender, fiz dentro da academia e tal. claro, Coloquei claro. a validade, a questão da validade já foi tu que já me ensinou, já nas mentorias que a gente já fez. Isso, é verdade. E Outra coisa, coloquei a pessoal, validade. que eu não tinha falado, que é importante, até que eu já tinha falado para mim, que eu coloco isso na minha. Toda proposta tem que ir com uma validade, tá? Senão estende demais o processo de fechamento. Coloca uma validade ali de 30 dias, para que também, quando você for aumentar o valor dos seus serviços, acontecer qualquer coisa, o cliente não voltar com aquele preço que é distante. Vocês bem sabem, o Nick, por exemplo, sabe porque eu acompanho ele há pelo menos 6 meses, 8 meses, que a vida do gestor de tráfego que está começando a engrenar muda do dia para a noite. Então, por exemplo, o Nick há 6 meses atrás cobrava um valor que se uma pessoa vir com aquela proposta agora, não faz nenhum sentido perante o que ele hoje está cobrando. E aí você acaba perdendo o cliente. Então, coloque validade na proposta, porque faz todo sentido. Aí depois tem o nosso Quem Somos, bem breve, ainda precisa até atualizar. Legal. Mas no começo eu colocava bem isso, é como o Henrique falou. No começo a gente não tem cliente, não tem nada, a gente tem que colocar que está estudando mesmo. Aí eu sabia Aham, que era aluno de Sobral, aí eu engrandeci a comunidade, aí como ainda tem aqui, ó, aham. temos acesso à maior comunidade de gestores de tráfego pago do Brasil. Agora, para vocês que estão no começo, vocês podem falar isso. Caramba, eu faço parte da faculdade do tráfego. Eu tenho um professor que é muito, muito, muito foda lá em São Paulo, tem várias empresas, e ele me passa várias diretrizes do que ele já testou e validou lá em São Paulo. Aí, tu falando isso com o cliente, mesmo tu não tendo outros clientes, ele vai dizer, eu vou fechar com esse cara tem um contato massa. Todos Exato. sempre, eu sempre falo o que eu faço, sou da comunidade Sobral, faço mentorias. Eu sempre falo também que eu estou sempre em eventos. Então é aquela coisa, eu estou sempre mostrando que eu estou dentro do negócio, dentro do mercado, né? Exato, eu falei isso na semana passada, na nossa aula passada, que você mostrar essa rotina de estudos que você está fazendo, de coisas que você está fazendo para o bem do cliente ali, é bem importante, porque ele sente que você está acompanhando o mercado e vai trazer para ele as novidades, as coisas que mudam, porque a gente está no mercado que muda muito. Então, por exemplo, eu tenho uns clientes agora que estão perguntando sobre TikTok, sobre coisas do tipo, a minha resposta é quando a gente souber que o TikTok está dando certo, pelas comunidades que eu tô, pelas mentorias que eu faço, pelos eventos, você vai ser a primeira a ser beneficiada com isso. E o cliente leva isso muito a sério, porque você vai trazendo para ele sempre as novidades. Você acaba se tornando uma referência para o seu cliente. Sabe qual o funcionário dele, o CLT dele, que ele vai fazer essas perguntas. Você acaba Exatamente. sendo um funcionário estratégico da empresa. E você acaba sabendo coisas que funcionários que estão lá há anos não sabem. Por ter essa posição de Aham. confiança e credibilidade. Exatamente. Ó, o Matheus até acrescentou aqui.
Não precisa necessariamente saber fazer, basta ter o contato de quem sabe te ajudar. É exatamente isso. É exatamente isso. Nem tudo você vai saber fazer, mas se você souber onde procurar aquilo, souber onde fazer, você vai descobrir como faz e vai dar um jeito de fazer. Isso é bem importante. Aí você já pulou aqui direto para os serviços, né, Nick? Isso, aí foi o que eu vi no teu, que tu coloca a agenda, tu coloca mais um. Esse meu é um meio que reduzido, ó. Eu já falo quem somos e eu já faço meio Sim, que os nossos serviços. Aí eu tipo, vou configurar o ativo digital, aí boto aqui bem de uma forma que os clientes vão entender, sabe? A fanpage do aham, Facebook, Instagram, conta de anúncio. Aí, com tudo legal, autenticado e configurado, conseguiremos subir as campanhas de anúncio. legal, Aí, nossos serviços, aqui eu sempre coloco o quê? Eu já coloco também o Instagram do cliente como ele era antes, sabe? Para legal. depois ele ter diferença. Eu dei uma apagadinha aqui, tirei a logo, mas já está diferente aqui. Os dois, a gente já está há 2 meses já com esse cliente, já está bastante diferente dele os resultados. Aí eu coloco, apareça para quem tem interesse nos benefícios da academia, do CrossFit, através de anúncios nas redes sociais. Eu sempre deixo bem superficial no que está escrito aqui na proposta, porque eu estou apresentando. E no que eu estou apresentando, isso aqui só está ilustrando para o meu cliente. Sabe? Aí Exato. aqui eu falo para ele, aí faço uma pergunta, aí eu pergunto como é que tá. As pessoas veem as imagens, elas entram em contato, aí sempre ele vai falar, oxe, eu posto, ninguém nunca fala nada, ninguém fala no direct nada. Aí eu vou anotando tudo. É a questão das dores do cliente, né? Você coloca ali um benefício que ela para aparecer para as pessoas que ela realmente tá precisando aparecer, e aí você já coloca o que o teu serviço gera em cima daquilo. Essa daqui tá bem legal, hein? Dos problemas bem específicos. Isso, aí eu Tá... coloco os problemas, assim, é cansado de postar conteúdo de valor, porque as pessoas engajam, percebe que seu produto não está alcançando a quantidade de pessoas que precisam da sua solução. Quando a gente fala isso, que o produto do cliente não está alcançando a quantidade necessária que ele precisa para vender, ele meio que dá um estralo na cabeça dele, sabe? Aham. Quando você fala essas coisas assim, mais do mundo dele, aí ele, caramba, realmente, eu acredito que precisa mais pessoas verem o meu produto para poder vender. Aí ele já vai ficando mais pro seu lado. Outra coisa que funciona muito nesse caso dos problemas também, principalmente quando a gente trata com negócio local, e se poderia ter feito isso nesse caso. Se a gente pegar, por exemplo, em específico, uma academia que você está como cliente, e pegar as mesmas academias da região e dar uma olhadinha no que essas academias estão fazendo, ajuda muito a você validar também a questão da concorrência, porque todo cara de negócio local quer ficar à frente da concorrência. Isso é um desejo de todo cara de negócio local que está incomodado com a presença dele no dia a dia ali. Então, se você conseguir dentro, pode até ter falado, não necessariamente precisa ser específico ali em um slide, mas mostrar, por exemplo, pô, um dos problemas é que, por exemplo, sei lá, na sua região, a gente tem a Smart Fit aqui do lado que está fazendo um turbilhão de anúncio com a promoção XYZ e você podia estar aparecendo por ter mais qualidade, por ter por ser uma referência aqui na região, no lugar da Smart Fit, por exemplo. É que a Smart Fit, obviamente, vem com caminhões de dinheiro na cidade que elas têm, mas tem outros negócios, por exemplo, se você está com uma clínica de estética, um restaurante, você consegue ver os que estão fazendo ali, comparar o teu cliente a ele e mostrar que a gente pode fazer melhor que aquilo. Eu fiz até essa semana, até para mostrar para os clientes o que os concorrentes estão fazendo. Eu fui lá na biblioteca de anúncios, peguei os anúncios da concorrência e mandei lá no grupo com a gerência. E disse, ó, os maiores estão fazendo essas promoções. E a gente então precisa ver o que eles não estão fazendo, o que os clientes dele que já estão lá não estão gostando, e a gente começa a abordar esse lado, para poder ir resolvendo a Legal. dor. Geralmente, quem treina no Smart Fit não tem um personal tão próximo, sabe? O personal é aquele cara que deixa de lado. Então, na top, eu sempre digo que o personal nessa academia que eu trabalho vai estar sempre próximo. E lá eles conseguem que o personal esteja mesmo mais próximo. Porque não tem aquele curso tão grande quanto o Smart Fit. Aí acaba sendo um benefício, sabe? Porque a gente fica sempre. Aí, ó, briefing da proposta. Aí, outra coisa. Eu sempre quando eu tô conversando, eu tento entender o quanto o cliente realmente vai ter, quanto ele está disposto a pagar.
Porque, tipo, não adianta eu chegar e ficar falando um milhão de coisas. A gente sabe que no gerenciador de anúncios a gente tem milhões de ferramentas. Mas se na reunião que a gente for fazer o fechamento, a gente falar de todas essas milhões de ferramentas, ou você não vai conseguir fechar por esse valor que você quer, ou você não vai conseguir fazer essa quantidade de ferramentas que você falou com o orçamento que o cliente tem. Exato. Aí acaba que você não consegue alinhar direito isso. Então eu falo bem o básico, bem o que ele está precisando, e ao decorrer das coisas, aí eu vou falando até para não dar aquela overdose de conteúdo numa reunião. E no Legal. começo eu queria fazer isso, a querer dar uma aula toda para o cliente está lá, vai cochilando. Não, mas exato, uma coisa importante, importante que você falou é no sentido de você focar, tem que focar muito, muito no problema e na dor do cara e menos na especificidade do dia a dia da plataforma ali, entendeu? Porque quando você fala demais das coisas que são difíceis ali na plataforma, você deixa o cara mais confuso e faz parecer mais distante aquele serviço. O Wellington fez até uma pergunta aqui. O valor de investimento na ferramenta, você define na reunião anterior? Como vocês trabalham com isso? Eu sempre pergunto, quando eu vou apresentar, eu explico quando eu vou dizer o valor ali, que esse valor é de serviços, e existe um valor que tem que ser feito de investimento na plataforma. Então, eu gosto de deixar isso muito claro ali na explicação. Então, por exemplo, como o Nick está fazendo aqui, ele mostra, por exemplo, se fosse específico nesse local, por exemplo, ó, volta um ali, Nick, para eu mostrar só exatamente. Ele podia colocar aqui, por exemplo, explicar para o cliente aqui, ó. Ele começa a criar o interesse da audiência em comprar o produto no feed, no Stories, no Reels. Aí você pode acrescentar na tua proposta. Para você aparecer nesse local, a gente tem um custo de plataforma de XYZ e com toda a minha experiência eu vou direcionar esses valores e vou administrar o valor do teu investimento. Eu sempre falo na reunião de fechamento, tá, Wellington? Eu gosto de falar na reunião de fechamento para não causar uma surpresa na hora de fechar e o cara entender que o valor do serviço era aquele, já com a plataforma, já com tudo. No início, quando eu comecei, acontecia muito do cara achar que o valor do meu serviço já tinha incluso plataforma, já tinha incluso tudo. Então, eu gosto de trabalhar. Tem algumas que eu, quando o cliente não faz anúncio, hoje em dia eu tenho o costume de pegar muitos clientes que já fazem anúncios, então que já tem uma certa maturidade. Eu sempre na reunião inicial pergunto para o cliente quanto ele investe, e a partir do momento eu faço uma sugestão da gente manter o investimento com uma direção diferente ou aumentar um pouquinho ali o investimento. Como que você faz, Nick? Exatamente. Ó, deixa eu passar o próximo aqui. Como que você faz quanto ao valor de investimento? Você fala na reunião de fechamento, fala depois? Exatamente. Tem mais para frente. Na hora, Ah, tem mais para frente. Quando eu mostro o valor do meu serviço, aí eu também falo, depois que tem o valor da plataforma, vai ter que cadastrar o cartão legal. de crédito. E aí eu sempre, na reunião, eu alinho com o cliente. Porque primeiro eu fecho meu serviço. Fechei Aham. o serviço, show. Agora a gente vai alinhar quanto a gente vai investir na plataforma e quanto ele vai ter que investir. Mas sempre eu deixo claro que, ó, tem que pagar a plataforma. Só um alerta quanto a isso, para não fazer com que o cliente, você feche a qualquer custo e o cliente não tenha condição de pagar o anúncio depois. Então, eu, Henrique, gosto de trabalhar deixando muito claro o valor total ali que o cara tem que investir, junto com serviços mais anúncios, na hora de fechar, para não ocorrer o problema de sair fora do que realmente ele vai conseguir pagar. Porque quando eu comecei, por exemplo, eu fazia exatamente isso que você falou, Nick. Eu tentava fechar o serviço ali a qualquer custo. E aí o cliente passava comigo 1 ou 2 meses e não conseguia dar continuidade no serviço por falta de grana. Então eu gosto de falar exatamente ali, eu acho que tem que ter isso em toda a proposta. Nos novos, eu coloquei o seguinte: eu estou fazendo a proposta agora com o valor, tipo, até X valor. Vamos mais para frente, senão a gente vai. A início da solução, escolhas criativos que serão usados nos anúncios. Aí Legal. precisaremos de criativos que mostrem academia e o boxe que mostrem como eles solucionam problemas dos alunos. Aí tamanhos, formatos.
com uma boa oferta, promoção, legenda com texto persuasivo. Aí meio que eu também já vou colocando o que o cliente precisa, sabe? Ele vai precisar aqui entregar os criativos. Isso é Fazer uma... legal. Eu não tinha, eu não tenho isso na minha proposta. Eu vou até acrescentar, isso é legal. Não tem aqui no que a gente falou, mas você teve uma ideia muito boa, que é de colocar dentro da proposta também o que o cliente precisa entregar para a gente conseguir realmente consolidar a solução que a gente está propondo. Eu achei muito bom. Eu vou colocar isso na minha também. Isso aí já valeu um insight legal que na minha não tem isso, não tem muito a parte do cliente o que ele tem que fazer. Geralmente a gente faz isso falado, ou em alguns casos eu crio os criativos, mas eu preciso de algumas fotos, preciso de alguns vídeos, então foi uma sacada legal que você teve. Aí, distribuição de conteúdo através dos anúncios. Como funciona a distribuição? Post no Instagram, os criativos serão entregues a pessoas com interesse específico. Os que mais interagirem ficarão presos em nossos públicos e serão enviados para o WhatsApp da academia, aumentando o tráfego e conversão em matrículas. Aí meio que já vai também entendendo, né? Aí coloca aqui, ó, solução, resumo da estratégia. Campanhas para distribuição e vendas. Opção, distribuição mais WhatsApp. Um conjunto objetivo será usado para distribuir os criativos dos anúncios, o que direcionará os leads para o WhatsApp Business da academia e do box. A lead clica no anúncio, é levado para o WhatsApp e vende. Mais tráfego, mais leads. As vendas serão fruto de sementes que plantaremos nas primeiras campanhas. Não existe milagre, mas há constância em atingir possíveis compradores com o anúncio certo que vamos criar. Aí meio que Legal. aí já o cliente já meio que entende mesmo, sabe? Deixei bem resumido, bem resumido mesmo. Antes eu Essa é a ficava parte da metodologia, né? Essa parte da metodologia é, é muito específica para o cliente. Isso é legal. Tá muito porque eu bem estava explícito para o tentando cliente. explicar o que era a campanha, como a campanha funcionava e tal. Demorava tempo, eles não entendiam, agora não. Ó, vai ver o anúncio, vai clicar, vai para o WhatsApp, lá no WhatsApp, quem está atendendo lá vai vender. Aí eu sou. Legal. Aí, ó, investimento. Aí eu sempre coloco um valor acima e coloco um valor abaixo e falo, ó, como você conversou comigo, disse que queria que a gente disse uma proposta e tal. Então eu dei uma reduzida aqui, vi o que você precisava e fiz duas propostas aqui otimizadas, então é o que você precisa. Se você precisa só dos anúncios, eu vou lhe cobrar R$ 1.200. Se você precisa dos anúncios e dessa parte de social media, de lhe entregar os criativos, aí eu tenho essa outra proposta que vou agregar esse conteúdo. Aí eu deixo lá, ó, configuração completa, 2 contas de anúncios, no máximo 2 contas de anúncio, até 3 campanhas ativas por conta. Antes eu não colocava essa limitação. Eu deixava, tipo, eu pegava um cliente e fazia, mas agora eu coloco mais para um limite, sabe? Não que eu sei precisar mais, eu vou cobrar, ó. Eu vou precisar de fazer mais uma campanha aqui, eu vou cobrar mais. Mas não, é só para dar uma questão de agregar valor, sabe? Tipo, ó, vai ter 3 campanhas ativas, se você quiser mais, que até a gente falou, a gente, no começo para mim, você tem os seus clientes, você tem que fazer com que os seus clientes invistam mais nos anúncios. E não que ele fique estagnado ali, sempre investindo, não. Eu invisto R$ 1.000 em anúncios por mês, eu vou ficar investindo R$ 1.000 em anúncios por mês a vida toda. E ele tem que ter essa crescente. Então, eu deixei as 3 campanhas aí para ele entender o seguinte: não, para eu crescer mais, eu vou precisar de mais campanhas, vou precisar investir mais, eu vou precisar pagar mais eles também. Sabe? Meio que Eu sempre falo bastante isso, que assim, eu gosto muito de quando eu inicio com o cliente, apresentar um planejamento de mídia, onde eu já demonstro para ele que o que a gente vai fazer nos primeiros 3 meses e que após isso, a gente batendo o resultado esperado, a gente já comece a investir mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma cliente hoje, ela tem uma média de 20 atendimentos sendo feito com leads vindo de tráfego pago. E a meta dela, e aí eu acredito, assim, pelo custo de lead que eu vi e pelo que eu vi, tá mal feito. Ela me colocou uma meta da gente, ela vai investir um pouco mais e a gente vai chegar de 20 até 50 consultas vindas de tráfego pago até o mês de maio do ano que vem. Então tem 6 meses de trabalho ali, 7 meses de trabalho. Eu criei um plano de mídia exatamente demonstrando para ela que para a gente chegar nesses valores, o quanto que a gente ia aumentando. Então, tipo assim, com acho que eram uns 2.000 ou R$ 1.000
ela faz tantos leads por mês e tantos fechamentos. E aí eu fui fazendo a proporção de fechamento ali, constando as otimizações, constando o que a gente tem feito a mais para chegar nesses valores e para mostrar para ela o plano de mídia. A partir disso, eu sempre coloco em toda a proposta também, não na hora da proposta, mas na hora que a gente vai fazer a negociação, os valores. Então, por exemplo, supondo que esse cliente do Nick que paga R$ 1.200, ele investe R$ 1.500 em anúncios, e aí ele tem as 3 campanhas ativas lá. Eu coloco que tipo de 1.500 a 5.000 é esse valor aqui. A partir de um investimento maior que isso, a gente vai aumentando o valor dos serviços progressivamente. Então, façam isso também, porque ajuda você a conseguir fazer com que você ganhe mais com os mesmos clientes. E eu gosto sempre de fazer alguma questão de reajuste anual também, quando você for se preocupar em fechar com clientes que passam bastante tempo com você, faça reajustes anuais também com eles, até para que você consiga manter esses clientes por mais tempo. Porque, por exemplo, uma dor minha do Henrique, eu tenho clientes que estão comigo há 2 anos que eu não consigo aumentar o valor deles. Então, eu aprendi isso na prática. Eu tenho clientes que começaram comigo há 2 anos atrás que eu não consigo aumentar. Por quê? Porque não tem nenhuma cláusula que diz sobre esse aumento. E quando eu chego falando para o cara que eu preciso aumentar, ele ameaça sair, ou ele, entendeu? É específico de alguns tipos de clientes que eu tinha antigamente, e também é específico de quem não faz. O Wellington até falou que faz dessa forma, né? Coloca limitado ali perante a quantidade de anúncios, porque você sabe que quanto mais investimento você tem, mais campanhas você vai testar, mais criativos você vai precisar. Outra coisa que o Wellington falou é se alguém vende os criativos também. Na minha agência, eu faço 100% dos criativos. Qual que é a transição que eu fiz? E eu já conversei com alguns de vocês sobre essa transição, acho que eu já conversei com o Nick, com o Vitor também, que está aqui com a gente, já conversei, que é a transição de sair um pouco dos clientes que fazem social media, ou seja, que a gente fica tendo responsabilidade de postar, de fazer gerar engajamento, para colocar mais foco na produção de criativos. Produção de vídeo, produção de edição de vídeo, produção do criativo estático, esse tipo de coisa, eu tenho parado de oferecer social media e tenho colocado como um serviço a produção de bons criativos ali, sabe? E eu tenho colocado muito foco em fazer criativos bons. E percebo que alguns de vocês, por exemplo, o Nick me mandou uns criativos hoje dele que estava muito bom. Então, eu acho que ele também está nesse foco. E isso causa muito mais resultado para o cara do que fazer social media. Eu tenho experiência concreta em falar isso para vocês, que produzir bons criativos causa mais resultado do que fazer a parte social media do cliente. Porque, querendo ou não, a gente está tratando com alguns tipos de negócio local que não vão gerar interação na rede social mesmo. Então, por exemplo, uma clínica de estética, a não ser que tenham pessoas famosas ali dentro, é muito difícil de você conseguir gerar uma interação genuína na rede social. Então, nem todos os negócios estão preparados para uma produção de conteúdo, de algo muito grande no Instagram. E não, nem necessariamente é. E tem cliente, inclusive, que nem tem tempo de esperar isso acontecer. Então, por exemplo, eu estava numa call hoje com um projeto novo que eu estou entrando, né, de uma nutricionista, que ela está fazendo YouTube, que ela tem blog, que ela tem não sei o quê, mas a necessidade dela é fechamento de cliente. Não tem como eu focar tanto nessa parte de blog, de vídeo de YouTube, e esperar com que isso gere esses 50 clientes por mês que ela quer ter. Mas o que vai fazer isso gerar com uma constância e com previsibilidade? É fazer bons criativos, fazer bons anúncios, gerar os leads e os leads serem bem atendidos. Então, eu tenho trocado o serviço de social media para o serviço de colocar um criativo como um serviço que eu presto também. Porque aí eu tenho condição de fazer muitos criativos e testar muita coisa, mas eu perdia muito tempo com social media. Então, acho que meu designer não está por aqui, o Cadu, mas ele tinha muita dificuldade, por exemplo, eu não tinha a ideia de contratar outros designers, porque o meu foco sempre foi tráfego pago. Ou pelo menos sempre deveria ser tráfego pago, e agora eu tenho focado muito em tráfego pago. E ele perdia muito tempo fazendo social media e a gente não conseguia ter um foco tão bom com a parte de design para os criativos, edição para os criativos.
Quando eu comecei a tirar alguns clientes que tinham social media, que social media era o foco maior, e comecei a dar atenção mais para os criativos, começou a funcionar muito melhor os anúncios e o resultado. E isso vai ajudar você a manter esses clientes. Porque esperar que uma loja, sei lá, um açougue, por exemplo, que você vai fazer, um delivery, que tenha 100 mil seguidores e que tenha um baita do engajamento e uma caixinha de perguntas cheia, é loucura, não vai existir. A não ser que o cara vire uma celebridade, a não ser que o cara vire famoso, a não ser que o cara seja McDonald's, mas tipo assim, e faça propaganda com gente famosa. Mas, né, mas a maioria das vezes o que vale mais é você oferecer os criativos ali, focar em produzir bons criativos, que isso vai trazer uma conversão maior. O que o Henrique falou é muito certo. Eu coloquei o nome de social media na proposta, porque aqui em Recife, se eu for colocar outro nome, a galera não vai ligar. Então eu coloco o nome de social media e boto gestão de performance. Por que eu não boto gestão de tráfego? Gestão de tráfego. Porque aquele negócio que a gente falou no começo, você meio que se limita, sabe? Quando você fala, ó, só gestão de tráfego, eu vai cobrar R$ 1.200, a pessoa vai dizer, mas poxa, me cobraram 600 para gestão de tráfego, sabe? Só em você colocar, né, gestão de performance, que também engloba a gestão de tráfego pago, mas também eu vou ter a parte de análise, é uma coisa mais complexa, tipo, a pessoa já entende o seu valor, sabe? Você chegar e falar, essa gestão de tráfego. Pelo menos aqui em Recife, né? Para mim, tá funcionando. Eu tinha te feito uma pergunta aqui, que ele perguntou que nesse pacote de 1.200, você colocou ali 3 criativos. Quais são exatamente esses criativos? É vídeo, é imagem, é o quê? Vídeo para o anúncio. Eu vou lá no cliente, eu vou uma vez no mesmo cliente, com o meu celular mesmo, e faço, pô, um Reels. Feito um Reels. Jogo no CapCut e edito e subo nos anúncios. Eu tenho feito isso também. Essa semana, na terça, eu fui num cliente, é um delivery, e eu acredito que vai funcionar muito bem. Porque você esperar que o cliente entenda qual é o melhor formato que está funcionando, é muito difícil. Nossa, e eles sempre mandam um formato errado. Foi uma coisa que a gente tinha falado até na aula de criativo, né? Os clientes, eles sempre mandam no formato errado. Aí, às vezes, você passa mais tempo no computador tentando fazer uma gambiarra para poder o anúncio funcionar. Com certeza, com certeza. Porque você lá filmar, joga, você mesmo edita rapidinho ali, ó, e sobe. E outra coisa, os anúncios, você não precisa ser expert em Photoshop, você pode graduar em After Effects, não, pô. Não, é CapCut e já. Exato. Não, o Wellington até complementou aqui que ele é videomaker e está migrando por tráfego por essa urgência no resultado. Exato, o orgânico é lindo de ver, mas eu tenho a sensação de que o orgânico não é para todo mundo ou para todo tipo de serviço. Porque, por exemplo, se a gente colocar um tema aqui, Reels, o Reels não entrega para a cidade do cara da hamburgueria. O Reels sai disparando para todo lado. É a mesma coisa, a dificuldade com quem está anunciando no TikTok agora, que tem um alcance orgânico gigante, mas não consegue ter conversão. Já ouvi N pessoas, eu não testei muito TikTok ainda, mas já ouvi vários gestores falando do alcance gigante que tem, mas não consegue converter isso. Então, o que o Wellington falou exatamente. Eu percebi no meu cliente também uma urgência muito grande nos resultados, e eu entendia que a parte de social media e a parte que eu ficava fazendo conteúdo, ficava fazendo roteiro para stories, não funcionava tão bem quanto fazer e focar em criativos. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito coisas mais. E eu falo isso mesmo, coisas mais engessadas para feed, para coisas desse tipo, e focado muito mais nos anúncios. O ideal é que nos primeiros meses você use o social media para deixar a página preparada ali, mas você não fique postando todo dia, porque se você focar em produzir bons criativos todos os meses, vai ser ótimo para a tua conversão. E aí, Wellington, aproveita para fazer a criação de vídeo para anúncio. Isso daí tem um valor muito grande. O cliente em si não vê tanto valor nisso, porque ele não entende o que aquilo representa. Mas é o que o Nick falou, o resultado que isso gera fala muito mais alto do que a gente está falando. E uma coisa que tu falou, Henrique, até para quem está começando agora, falar para negócios locais, é que vocês também vão encontrar donos de negócio local que faz um vídeo lá, e na cagada lá, ele, sei lá, teve 100 mil visualizações. Aí ele fala, ó, mas eu não paguei aqui, teve uma entrega absurda.
Mas o cara vai chegar e falar, mas sim, mas quem da tua rua aqui viu esse teu Reels? Exato, exatamente. Não, lá na casa do caramba que nunca vai passar aqui na frente. Tem que ver a galera aqui, ó, que passa aqui, ó, na frente do teu negócio, ó. Se eu botar um pino aqui, todo mundo que passar com o celular aqui, tu não acha que vai ser mais eficiente, não? Aí ele vai olhar pra tua cara e vai balançar a cabeça assim, ó. Aí pronto. Exato. Infelizmente, o Instagram e o Facebook, eles não são criados exatamente para fazer o que a gente faz, que é utilizar negócio local para vender hamburgueria, para vender não sei o quê. Infelizmente, ele não tem essa finalidade concreta que o pessoal do Facebook vem te dizer que é para você criar para tua hamburgueria. Ele é mais para creator, para pessoa que quer viralizar, para outro tipo de coisa, e é o que acontece com o Reels e acontece com o TikTok. Então, existem outros formatos, que é o que eu falei de fazer mais criativos, de focar em olhar mais para os criativos, vai fazer com que você tenha mais conversão, e que o Wellington, acho que o Wellington caiu, mas que ele estava falando de gerar urgência também nesse cliente. De você conseguir ter resultado no primeiro, no segundo mês, o que um social media não vai te proporcionar, que é algo de muito longo prazo, e obviamente você só vai viralizar com conteúdos, com alguns tipos de conteúdo em si que não geram vendas, talvez. Então, às vezes, não vai. Fazer um Reels de 100 mil é aproximadamente igual você entrar num sorteio de Instagram. Eu vejo isso assim, tipo assim, é a mesma coisa que você entrar num sorteio ali, caso você não venda a nível Brasil. Se você vende a nível Brasil, se você tem um e-commerce grande, se você tem algo que é a nível Brasil, você consegue. Mas, por exemplo, você vai ser um cara que você vende, você é uma imobiliária, por exemplo. Não faz sentido nenhum você viralizar para os locais que não tem nenhum match com as cidades que você trabalha. Então, isso é uma coisa que vocês têm que educar o cliente de vocês também. O Reels é só um complemento aqui, é o complemento do orgânico, é para aumentar o alcance, mas o que vai vender, que nem a Bla falou, o que vai realmente vender, aí vocês têm que falar também para os clientes, o que vai vender. A gente não está falando só em visualização, a gente está falando em visualização para converter em vendas. Aí sim, tem que pagar. Aí eu sempre falo, você tem que pagar. Aí é onde vem a parte aqui, ó. Nesse aqui, eu não coloquei, aquilo que eu estava falando para no começo. Uhum. Eu sempre coloco o seguinte, eu sempre dou um mínimo. Tipo, eu digo, crédito para o Facebook. Aí eu sempre coloco, antes eu colocava um limite de R$ 600 mensal. Só que hoje em dia eu vejo que R$ 600 mensal já não está dando mais para começar e ter um bom resultado. Você Aí, coloca 1.000? isso, agora a Eu gente tenho colocou lá. colocado no 1.000 também. Porque não dá, porque, bem, R$ 600 mensal. Tu só consegue fazer 2 conjuntos de anúncios. Aí eu tento explicar isso para o cliente, eu tento explicar o funil, sabe? Aí tem uma cliente da gente que ela bate muito na tecla. Aí eu vou explicando, ó, para você alcançar as pessoas, você vai pagar tanto. Mas você também não quer alcançar esse outro público aqui? Ela é. Aí pronto, aí esse aqui você tem que colocar mais dinheiro. E assim vai. Aí eu tento explicar agora por etapas, tipo, ó, você quer fazer tal coisa, então você precisa desse orçamento. Aí ele fala, ah, é aquela outra coisa. Eu falo, então é outro orçamento. Aí a gente já Uhum. acrescenta mais. Porque senão os clientes acham que porque é R$ 6 o mínimo diário, com R$ 100 você consegue fazer tudo. Mas não, com R$ 100 só consegue subir um conjunto de anúncios. Exato. E é legal demonstrar isso para o cliente, por exemplo. Tem clientes que têm 2 ou 3 objetivos. Ele quer crescer o Instagram dele, ele quer receber mais mensagem, ele quer vender mais. E você tem que explicar para ele que, na maioria das vezes, cada conjunto tem que ser criado por um objetivo diferente. E aí você tem que ter verba para isso. Eu gosto de iniciar sempre com a verba de R$ 1.000. No mínimo 800 ali, mas eu sempre indico, e era uma das outras coisas que a gente estava falando sobre orçamento, é indicar para essa pessoa que ela comece com o mínimo de R$ 1.000 ali, para que a gente tenha respaldo para fazer esses anúncios. Aí fala de contrato, sendo assim escolhido o plano da proposta. Aí outra coisa que eu também falei com o Henrique é o seguinte, você já cria um formulário, porque vocês que estão no começo não vai ter tanto esse fluxo, mas é criar um formulário. O cliente ele já preenche esse formulário antes de agendar. Quando ele agendar a reunião com você, você já tem os dados para ele. Quando ele fechar aqui, que ele fizer o pagamento, você já tem o contrato pronto. Porque você já captou aqueles dados do cliente Isso é sacada boa, hein? e você já joga para o contrato. Tá? Você não perde tempo nessa jogada. Porque o que acontece? Quando você não pede os dados do cliente antes por um formulário, você vai ter que pedir agora. Aí que nem eu falava para ele, que aí o cliente vai demora a mandar.
Aí fica naquela, aí agora não, tem que pegar os dados do cliente, já manda o contrato, ó, ele fechou, ó, o contrato já está aqui, ele já dá uma olhada, já meio que agiliza essa parte. Legal, essa sacada é boa. Eu não tinha essa sacada, não. Geralmente eu peço depois que o cara diz sim. O cara disse sim, eu faço, só que o contrato está sempre padrão e pronto ali. Então, os meus contratos é 10, 15 minutos, o contrato já está na mão. Mas a sacada é boa. Só que você não acha que em alguns momentos você pedir ali no início o CPF, essas A coisas bronca é o prejudica? CPF, a bronca é o CPF, só que eu deixo o asteriscozinho, eu botei o asteriscozinho. Entendi. É, só cuidado para validar isso depois para ver se não tem gente que não está preenchendo por causa de ter alguns dados mais pessoais. Mas sacada foi boa. Pronto, aí quer realmente funcionar, eu termino também com uma pergunta, né? Quer realmente funcionar as matrículas da sua academia e se diferenciar no mercado, começa agora mesmo. Bem personalizado. É. Legal. Então, assim, de tudo que a gente falou, o que que eu acrescentaria na tua proposta é a parte de Oba. cases ali. Então, principalmente a parte de que não tem muitos cases e validações. E como você é um cara que eu sei que já passou vários projetos na tua mão, nesse um ano e meio de trabalho, puxa algumas coisas e cria uma artezinha dizendo ali, ó, a empresa X com investimento tal começou a receber tantas mensagens e converteu tanto. Coisas palpáveis para o cara entender no dia a dia como que o trabalho vai girar para ele ali. Cases de social media também, quando você está oferecendo social media, coloca algumas artes que você faz, alguns perfis, algumas coisas. Eu acrescentaria, a tua proposta está muito boa, eu me surpreendi com ela, eu achei que ela está muito bem estabelecida ali. A gente teve até algumas sacadas que eu não tive na minha aqui, então, essa sacada de pedir o contato, a sacada de separação ali dos serviços, eu só tomaria o cuidado de colocar realmente, que a gente falou ali que é tipo o hall da fama, né? Que é colocar exatamente ali quais são os cases que você tem. Eu sei que você tem e consegue já colocar isso. Ó, aí deixa eu só mostrar a outra rapidinha aqui. Aqui, quando eu mando, tipo, um cliente chega assim, o cliente vai configurar, é um cliente pequeno. Aham, Ele tem um Instagram, tem a fanpage, tem lá um site, mas não tem pixel configurado, não tem nada. E ele tem que anunciar. Então eu vendo um serviço para fazer essa configuração e já criar o desejo dele nos anúncios. Aí eu mostro essa aqui, ó. entendi. Então essa é aquela que você não necessariamente marca reunião. Ali você envia por É, WhatsApp. essa aqui eu mando, tipo, o cliente pede, essa aqui eu já mando. Legal. Já falei para ele, deixa eu ver aqui apresentar. Essa aqui, deixa eu aumentar aqui, já vai dar para vocês verem, né? Tá dando Sim, para ver? sim. Pronto. Sim. Precisa começar aí, consultoria de marketing digital. O que eu dou nessa consultoria? Quais as dúvidas que dono de negócio local tem? Qual hora eu posto? O que eu tenho que postar? Essas coisas bestas que a gente já está cansado de escutar. Aham. Às vezes, botem uma coisa na cabeça de vocês. Um cliente, um dono de um negócio local, conversar por uma hora com vocês é como se ele tivesse consultado um psicólogo, um médico, em alguma coisa. Ele está indo no profissional tirar as dúvidas dele. Aonde é que ele vai chegar na internet e vai fazer uma pergunta tão óbvia quanto já chegar e perguntar a você? Exato. Aí eu tento vender também isso na consultoria. Porque é aquela coisa, tipo, eu digo, ó, você vai sentar na minha frente e a gente, em 2 horinhas ali, a gente vai configurar a sua conta e você vai tirar todas as suas maiores dúvidas que você nunca teve que perguntar. E sempre os clientes têm, sempre, sempre, ó, e aquela coisa, ó, que é domínio, ó, e que eu quero ter um site, ó, e você vai ali, ó, respondendo, configurando. E o que que eu faço? Nas últimos clientes, eu subi uma campanha de teste. Teve uma que curtiu, não falou mais nada. Teve outra que está rolando. Aí a campanha vai vencer agora, aí vai virar um mês. Eu disse, ó, eu vou deixar essa campanha ativa, quando virar o mês a gente marca de novo, aí eu já vou apresentar a proposta para ficar fazendo anúncio para ela. Tu acha que ela não vai querer? Ela deixou ativo lá. Exato. E eu É subi aquilo a que a gente campanha. tinha falado. A gente chegou a falar numa aula, se não me engano, que eu chamo de consultoria estratégica, né? Que é o tipo Ah, de serviço que a gente cria para que a gente consiga abrir portas para clientes que talvez no primeiro momento não tenha visto tanto valor. Não sei se já fiz uma aula específica disso, mas posso fazer também, que é um serviço além que você pode agregar, que como o Nick falou, 1 ou 2 horas você soluciona isso e abre um contato a mais com um novo cliente, que é configurar
as configurações básicas que a gente já costuma fazer de graça ali, mas feita de uma forma recebendo isso e abrindo novas portas ali para talvez você conseguir mais um cliente. Isso é legal. Não, eu achei muito bom, viu, Nick? Eu achei que não ia estar assim, não. Você falou ali E eu, que. quando vi a tua, eu disse, não, o Henrique não bota essa enrascada, velho. Aí ele faz um mapa mental que é tipo uma bíblia, né? A Não, proposta mas tá legal. do amigo, quando ele vê a minha, pronto, vai cortar minha cabeça. E assim, você falou, inclusive, de falar falando. Aham. Então, isso é um produto que a gente faz. Vira e mexe de uma a duas a gente tem sempre no mês. Acho que você também tem, né, Nick? Uma, duas, três por mês ali. E é um dinheiro, velho. Eu cobro R$ 300 por 2 horas. Vou numa cafeteria. Outra coisa, eu sempre vou na cafeteria e a maioria dos clientes pagam o café também. Eles me pagam os R$ 300 e eles ainda pagam a conta. Legal, é sinal que tá valendo a pena, né? É É exatamente sinal que. porque a conversa fica boa, ele tá ali tirando a dúvida, que na hora de pagar a conta ele meio que se sente claro. Aham, Claro, tem aqueles que, mas foi muito aham. poucos, tipo, acho que só foi um em todas as consultorias que eu fiz em cafeteria, todos eles pagaram a conta. Aí olha que eu vou lá e tomo café, e como se eu realmente fosse pagar, não que eu estivesse me confiando no pagamento do cliente, mas sempre acontece de eles fazerem o pagamento, além Não, dos 300 que eu já estou ganhando. mas muito legal. O que o Davi falou aqui, eu cheguei a falar desse serviço, eu vou fazer uma aula específica apresentando para vocês esse tipo de serviço, ou eu gravo uma aula de 20, 30 minutos ali, explicando como formatar esse tipo de serviço, porque é um serviço muito legal para quem quer iniciar e quer começar o contato. Às vezes tem aquele cliente que você, por exemplo, ia cobrar um mês grátis, em vez disso, cobra metade, cobra um terço ali, mas já começa faturando e já começa trabalhando ali para aquele cliente de algum formato. Bom, alguém tem mais Se tem alguma alguma dúvida? dúvida, eu ia perguntar isso, alguém tem mais alguma dúvida da... Se alguém tiver alguma dúvida sobre a proposta do Nick, quiser perguntar, ou se alguém tiver mais alguma dúvida. Mas acho que foi bem legal, ficamos quase uma hora e meia. Deu para ter uma noção bem técnica ali do que a gente fez e de uma proposta que está caminhando. É exatamente o que eu falei, Nick. Não necessariamente você precisa ter tudo aquilo, mas você tem um mapa ali para saber exatamente onde você tem que chegar com a tua proposta. E aí, se você for no Google, em qualquer lugar, você consegue uns modelos de proposta para modelar ali no PowerPoint, nos lugares para conseguir modelar exatamente ali a tua proposta. Ninguém levantou a mão. Acho que por hoje é só, pessoal. Pode falar, Vitor. Pode falar, pode falar. Boa noite. Inclusive, eu quero deixar um livro pro pessoal aqui, porque quando a gente está criando proposta, o que às vezes impede e gera algumas objeções para o cliente é não deixar a comunicação tão clara e você tirar o chuvisco da comunicação e fazer com que o cliente entenda a solução que que você está trazendo, vai fazer com que você feche com o cliente. E um dos livros que tem me ajudado a fazer isso, eu vou até mostrar para vocês. Eu nunca li esse livro e tô doido para ler, viu? Alguém conhece esse livro aqui? Eu nunca li esse livro, mas eu acho que eu até tenho ele aqui. Mas esse livro é muito bom. É muito bom mesmo. Exato, ele fala de uma coisa que é importante. Eu já vi umas resenhas desse livro, que é uma coisa que vocês têm que ter dentro da reunião de fechamento, que é você ter o poder da narrativa em você ali. É você ter Exato. a estrutura narrativa inteira da reunião no teu poder para que você consiga gerar confiança. Como o Nick falou, que é um sinal de confiança que ele está gerando, é fazer o cara conversar por 2 horas e se sentir interessado. Então é uma coisa que funciona muito. Eu já vi muita gente falando desse livro. Eu tô meio fugindo ultimamente dos livros de marketing, porque eu li muito livro assim esse ano e eu acho que eu tô até com muito conteúdo de marketing na cabeça. Então eu tô Uhum. tentando ler outras coisas. Mas esse eu já ouvi falar muito bem desse livro. É muito bom Mas mesmo, não. já li, terminei de ler semana passada e já pretendo ler novamente, porque tem muito insight, ajuda você a criar página, criar oferta também, e serve para tudo, né? Criar narrativa para fazer apresentação e fechamento com cliente também ajuda. Isso complementa muito. A criação da narrativa para essas apresentações complementa muito vocês gerarem confiança, gerar a rotina ideal ali para conseguir. Mais alguém, mais alguma dúvida? Bom, acho que não. Então, pessoal, bom descanso para vocês. Bom finalzinho de semana aí.
E Boa noite, galera. até sem falta na próxima terça, tá? Que eu não vou alterar. Então, na próxima terça, 19h30, provavelmente no domingo ou na segunda, a gente já vai ter um cronograma do próximo mês. Beleza? Beleza, boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.